compartilha, tá bom? Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma reunião científica do nosso grupo da Regional Unifesp, e hoje o tema é ultrassom de neuroeixo. E quem a gente traz para conversar com a gente sobre isso é o Dr. Arnaud Macedo. Ele é especialista em dor e instrutor, preceptor lá conosco na pós-graduação de anestesia regional do Sírio-Libanês. E ele atua na cidade de Brasília. Então, eu passo aqui a palavra, agradeço o convite do Dr. Arnaud e passo a palavra para o Dr. Arnaud. Arnaud. Oi, Cris, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite ao pessoal da Anestesia Regional da Unifesp. Para mim é uma honra muito grande participar desse projeto, um projeto muito maneiro, muito bacana, que visa a disseminação do conhecimento, e eu fico muito honrado em dar a minha pequena contribuição aqui para esse projeto. Então, vamos começar aqui a Pode apresentação. compartilhar. Eu vou fechar a minha câmera. Tá, fica à vontade. Tô vendo a tela, tá bom? Tá. Assim tá bom? Tá Ou... ótimo. Você não tá no modo apresentação, eu tô vendo seus slides aqui embaixo. Tá, você quer... Você consegue colocar, apertar aquela... aqui. Isso, agora sim. Maravilha. Ótimo. Então, como a Cris falou, eu sou de Brasília, trabalho no Hospital DASA Brasília, faço parte do grupo do Hospital Sírio-Libanês e sou um dos diretores da Lecense, que é uma clínica aqui de Brasília, especializada em tratamento multidisciplinar e especializada em tratamento da dor. E o tema que ficou para que eu apresente é a ultrassonografia do neuroeixo. Então, vamos começar pelo mais simples. Eu não vou me aprofundar muito na parte da anatomia, eu acho que é muito importante, mas eu prefiro apresentar mais imagens de ultrassom, que vai ser mais importante para vocês que estão nos assistindo. Então, lembrando que a coluna vertebral, ela tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Esses dois últimos níveis são vértebras fundidas. É importante lembrar do forame intervertebral, por onde saem as raízes. São 8 raízes cervicais, 12 torácicas, 12 lombares, 5 sacrais e 2 coxígeas. Nós temos, então, 33 vértebras e 25 janelas para você fazer bloqueios do neuroeixo. Então, aqui, são 33 vértebras, 31 pares de raízes. Lembrando que as vértebras torácicas, as vértebras cervicais, elas são 7 vértebras e 8 raízes. Você tem até C8. As vértebras, elas saem pelo forame acima do nível correspondente até a 7ª raiz. A partir da 8ª, ela sai no forame abaixo, por exemplo, de C7, de T1, de T2. Então, as raízes elas vão saindo no forame intervertebral abaixo da vértebra correspondente a partir de C7, né? De C7, T1, né? Porque C7 tem saindo acima e abaixo. Rapidamente, sobre a estrutura da vértebra, você tem o corpo vertebral, você tem o pedículo, o processo transverso, o pilar articular inferior e o pilar articular superior, a lâmina intervertebral, e essa é uma estrutura anatômica importante para a gente, assim como o processo espinhoso. Mais uma vez, a imagem, lembrando que por trás do pilar articular, nós temos alguém com o microfone ligado aí. Por trás do pilar articular, você tem a raiz. Você tem a raiz nervosa saindo pelo forame intervertebral. Ainda sobre a tecido celular subcutâneo, ligamento interespinhoso,
Aí você tem o ligamento amarelo e a dura mater. O espaço raquidiano. Mariana Scalia com o microfone ligado, por favor. Ele falou, entra lá para dar ibope. Vou ativar o Cris, vamos ativar o mudo aí, por favor. O Arnon, eu estou tentando fechar o áudio das pessoas. Vamos lá. Espera aí. Porque... Onde que é meu áudio? Arnon, por favor, fecha o áudio da Mariana. Você é co-anfitrião, vê se você consegue. Eu não estou conseguindo. Beleza. Desativou. Ok. Então, vamos lá. Ligamento amarelo. Desativou? Não. Desativa agora. Ativou. Não desativou? Não desativou. Mariana, você tinha fechado, você abriu de novo o seu áudio, por favor. Eu não estou sabendo aonde que eu tiro o som. Bem, deixa eu ver se eu consigo ativar o mudo. Pronto. Consegui, Mariana, tá ok. Então, vamos lá. Voltando, ligamento amarelo, dura mater, espaço raquidiano. Essa porção, onde nós temos o ligamento amarelo e a dura mater, a gente chama de complexo posterior. Gravem isso porque a gente vai ver mais adiante na imagem. Você passa o espaço raquidiano e aqui você tem o ligamento longitudinal anterior, o corpo vertebral e o disco intervertebral. Essa é uma outra imagem importante, essa porção do ligamento longitudinal anterior, porque é aqui que a gente forma o complexo posterior, e essa é uma imagem visível ao ultrassom. Lembrando das raízes, que elas saem pelos forames intervertebral no terço inferior desse forame, né? Importante essa informação para evitar lesões, e principalmente quando a gente trabalha com dor, que vai fazer os bloqueios foraminais, e que no espaço peridural, entre o ligamento amarelo e a dura mater, existe um recesso, um espaço que, em média, tem mais ou menos meio centímetro, varia de 0,2 a 0,7 centímetros, dependendo do nível da coluna. Então, você percebe que você consegue progredir um pouco com a agulha de tui sem perfurar a dura mater, ok? Isso é importante. Então, por que usar a imagem para guiar um bloqueio de ultrassom? E isso é muito difícil a gente falar, porque há anos que a gente faz o bloqueio às cegas, né? Tem muitos anos que a gente faz bloqueio às cegas. Para que eu preciso ultrassom para guiar meu bloqueio? Existem algumas situações, como essa alteração, essa escoliose, algumas alterações anatômicas, pacientes obesos, em que gera uma grande dificuldade para a gente fazer o bloqueio. Por isso, é importante usar ultrassom e, obviamente, a gente tem que começar a treinar nos pacientes mais fáceis, né? Para quando pegar um paciente mais difícil, você saber usar. É o caso desse paciente, tem uma espondilite anquilosante, está tudo ossificado, você precisa encontrar uma pequena janela para passar a sua agulha. E isso já aconteceu na minha prática clínica, no meu hospital. Outra coisa importante, vou pedir a todos que desliguem o microfone, por favor. Outra coisa importante é que, via de regra, a gente usa a sonda convexa para fazer os bloqueios do neuroeixo, né? Com exceção na região sacral, no hiato sacral, fica mais fácil você usar nos pacientes mais magros a sonda linear de alta frequência. Em crianças também você usa a sonda de alta frequência. A punção do neuroeixo ela pode ser assistida ou guiada. Quando é que ela é assistida? É aquele paciente que você pega o transdutor, marca as janelas que você pode entrar e depois você tira e faz esse bloqueio assistido pela marcação que você fez. Ou guiada quando você guia diretamente
o seu bloqueio com ultrassom, e você vê a agulha perfurando, entrando no espaço raquidiano. Então, vamos rapidamente entrar nas nossas imagens, no nosso assunto que nos interessa, que são os bloqueios do neuroeixo, começando pelo bloqueio sacral, ou caudal, como é muito conhecido na anestesia. Lembrando que o sacro ele tem uma formação com esse pertuito na parte mais distal e 2 cornos laterais a esse pertuito. E aqui é que você entra com sua agulha. E eu vou mostrar exatamente como você posiciona seu aparelho de ultrassom. É bom sempre lembrar do saco dural, que termina ao nível de S2. Né? Então, para você fazer um bloqueio sacral, é importante você lembrar desse detalhe. Em adultos acaba em S2, em criança vai até um pouco mais longe, às vezes S3, pelo risco de você, perfuradora máter, ter que fazer uma hack total. Então, a imagem que você quer é colocando o seu transdutor sobre o hiato sacral, essa posição, num corte axial do paciente, e aí a imagem que você vai ver é exatamente essa imagem. Os 2 cornos sacrais, o ligamento sacrococcígeo e o andar inferior do hiato sacral. Né? E você pode fazer fora de plano, mas é melhor você fazer em plano, porque, mais uma vez, a imagem, essa é uma imagem de um paciente meu, que eu tirei para trazer aqui. Esse é o ligamento sacrococcígeo e aqui é o andar inferior do hiato sacral. E aí depois você gira seu transdutor no sentido longitudinal, que você vai formar uma imagem mais interessante, essa posição aqui, e essa imagem que permite que você entre com a agulha, vendo toda a agulha no seu eixo principal, e a imagem que você vai ver é do corno sacral, o ligamento sacrococcígeo, e você entra com sua agulha nessa posição. Você sente sua agulha passar o ligamento sacrococcígeo, você está dentro do espaço peridural, você pode injetar seu anestésico. Olha que imagem bonita, né? Ligamento sacrococcígeo, canal sacral. Mais uma vez, né? Aqui o posicionamento da agulha no hiato sacral. E aqui uma imagem dinâmica, né? Enfim, você vai descendo, e aí você vai descendo no saco e forma vê os cornos sacrais, o hiato sacral, o ligamento sacrococcígeo, você gira o transdutor longitudinal e a imagem que se forma é essa, ó, canal sacral. É muito bom de fazer, é um pouco mais difícil naqueles pacientes mais gordinhos, naquelas vozinhas que têm um glúteo avantajado, né? Fica um pouco mais difícil. E aí, nessa situação, é melhor você usar a radioscopia. Você entra com a sua agulha, joga o contraste, faz uma epiduroscopia e pode fazer seu bloqueio tranquilamente. Aqui, o paciente com síndrome pós-laminectomia, né, em que a gente fez um bloqueio sacral para tratamento da dor. Mais uma vez, bloqueios lombares, né, é o nosso próximo passo. Bom, em relação à anatomia, a gente já viu, né, importante, processo espinhoso, processo transverso, pilar articular, processo articular superior mais lateral, processo articular inferior mais medial, o canal raquidiano, corpo vertebral e o pedículo, né? Isso é importante nessas estruturas para nós processo transverso, pilar articular, lâmina e processo espinhoso. Então, vamos às imagens. Primeiro, você pode começar escaneando tanto da região sacral como da região torácica, T12, né? Para nós é mais fácil da região sacral. E aí você vai ver logo que existe uma rampa, né? Essa rampa descendo assim é a rampa do sacro. A gente fala que é a rampa do sacro até a gente chegar nos processos transversos
das vértebras lombares. A gente vai ver uma imagem mostrando a rampa, não é essa primeiro? Já é. Isso, aqui a rampa do sacro, e aí você sobe aqui S1, aqui L5, L4, os processos transversos. Isso aqui eu estou passando rápido, essa imagem dinâmica, porque nós vamos ver no final. Então, aqui tem S1, L5, L4 e L3. L3 é a melhor janela para você entrar. Por isso que a gente faz às cegas o bloqueio sacral, o bloqueio lombar em L3. À medida que você sobe seu transdutor, você saiu dessa rampa sacral, vai um pouco lateral e mais profundo, você vai ver 3 processos transversos, que é a imagem do tridente, ou trident. São 3 processos transversos, de L3, L4 e L5, né, que você vê aqui nessa imagem 3D, que seria 3D. Então, o seu transdutor está nessa posição, mostrando os 3 processos transversos, e essa é a imagem que você vê, L5, processo transverso L4 e processo transverso de L3. À medida que você medializa seu transdutor, você caminha com ele para uma posição mais medial, acompanhando esses processos transversos, e são movimentos muito lentos, obviamente, você tem que fazer movimentos lentos, você vai ver aquela imagem que era tridente, ela vai se transformando em imagens de corcovas, parecem as corcovas de camelos, camelos, né? Então, são essas imagens de corcovas, que são os processos, os pilares articulares, de L5, L4, L3. À medida que você vai subindo, você vai vendo. O slide não está passando. Espera aí que eu vou tentar de outra forma. Próximo. Bom, agora passou. Então, são essas corcovas. Essas são as corcovas, tá? Aqui você tem os músculos eretores da espinha, a imagem curva, porque o transdutor é convexo. E assim, tendo movimentos, você sai desses pilares articulares. Se você for para a lateral, você vai visualizar novamente os processos transversos. Se você for para a medial, você vai começar a ver uma imagem serrilhada, que são as lâminas das vértebras. Então, essa já é a próxima imagem, que eu fui mais medial com o meu transdutor e comecei a ver a imagem serrilhada. Né? O transdutor convexo, você começa a ver imagens serrilhadas. Alguns livros falam imagem de cabeça de cavalo. E aí, isso aqui já é lâmina, você começa a ligeiramente ver o complexo posterior, que é dura mater, né? Que é ligamento amarelo e dura mater. Nesse próximo slide, você inclina ligeiramente seu transdutor, que está nas lâminas, você inclina para medial e você começa a ver o complexo posterior aqui e o complexo anterior aqui. O complexo posterior é espaço peridural. É aqui que você entra com sua agulha, nesse nível ou nesse nível. Aqui L4, L5, aqui L3, L4. Então, aqui nessa imagem que eu fiz, eu carreguei um pouco no Dynamic Range para brilhar bastante as fáscias. Então, você consegue ver bastante aqui no espaço de L3, L4, o espaço, o complexo posterior. E aqui o complexo anterior, formado por dura mater, ligamento longitudinal e corpo vertebral. Ligamento longitudinal anterior. Ok? Tudo bem até aqui? Mais uma vez, a imagem formando o complexo posterior, aquela imagem serrilhada, que são as lâminas vertebrais, e aqui, complexo posterior, complexo anterior da dura mater. Beleza? Aqui desenhadinho, né, para facilitar o entendimento. Qualquer dúvida a gente tira no final. E aí depois, né, você pode fazer uma imagem num corte axial. Né? Você gira seu transdutor, e no que você gira, você pode cair em cima do processo espinhoso e em cima das lâminas. Então, você está vendo a imagem que vai ser essa imagem aqui. Né?
essa imagem aqui, desculpa, essa imagem aqui não é a imagem em cima das lâminas. Essa imagem que a gente viu já é no espaço interlaminar, em que você tem aqui as lâminas e tem o espaço interespinhoso. E você pode entrar com sua agulha de lateral para medial, né? Ou interespinhoso. Obviamente, é mais fácil você fazer um bloqueio com uma punção um pouco mais lateral ao processo espinhoso, porque esse espaço é um pouco maior e a gente vai ver isso em imagens de radioscopia. Aqui, você, na grande maioria das vezes, o espaço interespinhoso é um espaço mais estreito e você vê uma sombra acústica que talvez seja uma pontinha do processo espinhoso ou do ligamento interespinhoso, que é um pouco mais denso. Mas a imagem é mais ou menos essa aqui. Você tem pilar articular, processo articular inferior, processo articular superior. Aqui você tem a fenda articular, que é a faceta articular, tanto de um lado quanto do outro, né? E aqui, se você mexer um pouquinho para o lado, você vai ver o processo transverso. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Esse é um ponto para quem trabalha com dor, se quer fazer um bloqueio intrafacetário, faz dentro da faceta, entra com a agulha aqui. Se quer fazer um bloqueio de ramo médio, ele é feito aqui, entre o pilar articular inferior, superior, aliás, e o processo transverso. Aqui passa o ramo medial, que é um ramo sensitivo, que inerva essa faceta. E se você quiser fazer uma hack, aqui é o espaço raquidiano. Temos imagens melhores, né, para ver. Essa imagem aqui é uma imagem dinâmica, tá? Você vai ver o espaço interespinhoso. E aqui, ó, formação de complexo posterior, né? Aqui você pode fazer uma peridural. E aqui você volta para cima do processo espinhoso, tá? E assim você vai procurando seu espaço, sua janela. Essa é uma imagem que eu não costumo fazer, a imagem longitudinal da coluna, na região lombar, pegando o processo espinhoso. Para mim, não tem muito valor essa imagem para fazer uma punção. Então, resumindo tudo que a gente falou, você começa na letra A, imagem do tridente, que é o processo transverso. Letra B, pilar articular. Letra C, lâmina. Letra E, inclinando, você vai ver a lâmina e os complexos anterior e posterior. E aqui a letra D, que é aquela imagem que, para mim, não tem muito valor, não tem muita importância. E aqui, num corte axial, você vê da pele, você vê na letra A o processo transverso, lá na letra B e C, você vê o espaço interlaminar, que é aí onde você pode fazer uma punção guiada, vendo a agulha em todo o seu trajeto, né? Ok? Então, essa é uma janela acústica. Aqui você tem um pouco da lâmina e um espaço pequeno interlaminar na região central, e aqui você tem o espaço raquidiano. Mais uma imagem, as lâminas, e um espaço interlaminar, aqui o líquor. E aqui uma imagem dinâmica, aquela mesma imagem que a gente viu no começo, subindo, vendo os processos transversos, aqui L3, L4, L5, vamos medialmente, faz as imagens das corcovas, um pouco mais medialmente inclinando, a gente vê já o espaço peridural aqui. Complexo posterior, olha só que bonito, ele brilhando aqui. E o complexo anterior. Então, essa imagem, mesmo que você não faça guiado, faça assistido, você marcou na pele o lugar onde você pode entrar com sua agulha e você marca a distância da pele que está esse complexo posterior para fazer a punção guiada, a punção assistida. E aqui é uma imagem de radioscopia fazendo uma punção. Isso aqui é uma punção peridural foraminal. Onde sai a raiz, nos forames intervertebrais, você tem sleeves, né, braços de dura mater,
que envolve essa raiz, e você pode fazer um bloqueio peridural para tratamento de uma hérnia de disco. Isso é feito dessa forma. Aqui uma imagem dinâmica, você joga contraste e desenha a raiz. Olha, você vê que há dispersão, tanto desenhando a raiz, como desenhando o espaço peridural. Isso é um bloqueio muito bacana e muito efetivo no tratamento de uma hérnia de disco. Bom, os dois níveis principais de punção do neuroeixo, nós já falamos, mostramos as imagens, e agora nós vamos mostrar da punção peridural torácica, ou, no caso, peridural torácica, né? Algumas pessoas fazem rádio torácica, eu não costumo fazer. A gente vê que no espaço peridural, o espaço interespinhoso, ele é muito pequeno. Então, a minha recomendação é que você não faça punção interespinhosa na região peridural. A punção, ela deve ser interlaminar, tá? Porque aqui, interespinhoso, você não vê espaço. E se você encontrar um espaço, você vai ter que inclinar muito a agulha no sentido cefálico. É interessante você sair um pouquinho do centro e um pouquinho lateral, inclinando seu transdutor para medial. E aí você entra no espaço interlaminar, e essa imagem que você vê, isso aqui são as lâminas. A lâmina de T4, a lâmina de T5, e aqui o complexo posterior. Aqui que você faz sua pendural na região torácica, tá? É um pouquinho lateral. Aqui as imagens das lâminas, a imagem das vértebras, a lâmina também ela é maior do que na região lombar, e aqui é o seu alvo, você entra com sua agulha. Aqui uma imagem dinâmica, você indo de lateral para medial, nas costelas, processo transverso, ficou quadrado, você jogou no ponto do ESP, e aí você foi um pouquinho mais medial, começou a imagem, a formar a imagem das lâminas. Está um pouco mexido essa imagem, mas, ó, uma lâmina aqui, outra aqui, o espaço interlaminar. E, finalmente, para acabar, o objetivo de ser rápido nessa aula, né, a gente quer uma aula de meia hora, é a peridural cervical. Infelizmente, eu vou decepcionar vocês, eu não faço peridural cervical guiado por ultrassom. A peridural cervical que eu faço é peridural guiada por radioscopia. Esse aqui é um caso, a gente tem no nosso hospital muitos pacientes oncológicos, e muitas vezes é necessário, esse paciente de um câncer grave, avançado, já estava em poliação, e eu passei um catéter peridural, um Sonolong da Paiunk, não tem conflito de interesses nenhum, mas esse é um catéter muito interessante porque ele é radiopaco. Então, fiz a punção aí em C7T1, era um paciente com câncer de língua, com várias metástases cervicais, e difícil controle de dor. A radioterapia fez uma fibrose muito grande na região cervical, e ele tinha um pescoço que estava deslocado para um dos lados, e a dor era insuportável. A gente passou esse catéter peridural, desenhou com contraste, depois passou o catéter radiopaco no espaço peridural, a gente foi até C2 para pegar as raízes do occipital maior e da analgesia na região cefálica também. E esse paciente foi para casa, inicialmente a gente pensou em mandar com a bomba de PCA, mas seria difícil trabalhar com aquilo. A gente mandou para casa com uma bomba elastomérica, mas deu muito problema, e no final das contas, era um paciente que estava em home care, a gente orientou a empresa, a equipe da home care, a fazer morfina de 12 em 12 horas. Então, esse paciente ficou com 4 miligramas de morfina a cada 12 horas, e fez um excelente controle de dor até a hora que ele fez a passagem dele. Então, está aqui o catéter, já foi retirada a agulha, né? A gente fez um túnel, né? Está aqui o catéter indo até C2, fez um túnel e implantou esse catéter. Acho que o paciente viveu mais ou menos uns 2 a 3 meses, eu não lembro.
Então, essa era basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu fico à disposição para as perguntas dos participantes. Obrigado. Arnaud, Oi, Cris. tudo bem? Beleza? Foi muito rápido? Não, eu achei fantástico, gostei muito. Na verdade, eu queria até falar para você, descompartilha aí para a tela. Tira, Sim. fecha, que a gente consegue ver as outras pessoas também. Eu assisti uma aula sua parecida com essa, né? Há um tempo atrás. Eu acho que foi nessa vez que eu gostei tanto que te convidei, ou convidei logo em seguida. Já tinha esquecido como é que a aula era bem desenhada e bem estruturada. As pessoas, o anestesista, às vezes que tem um pouco menos de que tem um pouco menos de familiaridade, né, com anestesia regional, tem muito preconceito quando você fala que é uma aula de ultrassom de neuroeixo, porque a pessoa fala assim, mas a gente faz hack peridural com muita facilidade, né? Mas o que as pessoas talvez ainda não entendam, que a ideia não é você fazer guiado, né? Mas você fazer a marcação na pele. Né? Então, por exemplo, uma gestante obesa, muito edemaciada, uma gestante que já conta para você que ela teve uma punção difícil, você pode dar um atendimento aí muito melhor para essa paciente, né? E as pessoas não têm o entendimento de que você precisa treinar no paciente bom, né? Para você se familiarizar com a imagem, porque assim, não é uma coisa que é tão fácil assim, né? A primeira vez que você olha, você fala assim, nossa, não retive nada. E você precisa ir trabalhando isso dentro de você, né? Até da questão de memorizar a imagem, do que você procura, para o que você, aonde você tem que, o espaço, aonde você tem que colocar a agulha. É um amadurecimento que eu considero. A primeira vez que eu vi a imagem do ultrassom de coluna, eu falei, meu Deus! E hoje, para mim, já não é mais assim, né? Então, eu queria primeiro agradecer e parabenizar. Eu vou abrir, as pessoas ficam tudo quietinha. Toda vez é isso. Se alguém quer fazer alguma pergunta, sempre dou um tempinho aqui para alguém se manifestar. Ó, tem 11 pessoas, fica todo mundo quieto, todo mundo com vergonha, ninguém fala nada. Pessoal, fique à vontade, à vontade para perguntar, eu estou aqui à disposição. E eu queria falar uma coisa interessante porque no começo, quando a gente começa a usar o ultrassom, a sonda convexa, o transdutor convexo é um grande inimigo. A gente não quer saber, mas como usar o transdutor convexo? Primeiro que atrapalha a mente de todo mundo, você está acostumado com a imagem focada, ele abre aquela imagem. E depois que a gente acostuma com a sonda convexa, você quer usar para tudo, até fica ruim, porque a imagem é maravilhosa. Então, comecem treinando em criança, mesmo com a sonda linear, porque você consegue fazer uma boa imagem da coluna em criança, e seguindo todos esses passos, indo de lateral para medial, pegando processos transverso, pilar articular, lâmina, processo espinhoso. Começa com a sonda linear mesmo, e alguns aparelhos de ultrassom têm um recurso chamado convexidade virtual, né? Então, trabalhem esse recurso. Você aperta o botãozinho lá de convexidade virtual, aquela imagem que era linear, totalmente linear, ela se abre, né? Então, você começa a acostumar com a imagem que se assemelha um pouco com a imagem da sonda convexa. Portanto, aproveitem em criança, quem trabalha com criança, é muito interessante você fazer esse treinamento, e sempre que possível, escanear. Se você vai fazer um shoulder block, tenta escanear a imagem supra-espinhal, supra-escapular, tenta fazer essa imagem com a sonda convexa. Eu não faço mais o supra-espinhal com sonda linear. É fantástica a imagem, é fantástica a imagem. Obviamente, você tem que trabalhar alguns recursos do ultrassom, como a profundidade, o foco, também o ganho e, especialmente, a faixa dinâmica, que é o DR, Dynamic Range.
porque é esse recurso que faz as fáscias e os nervos mais distais brilharem. Esse é um recurso super especial e que eu gosto muito. O que eu acho muito bacana é quando a gente vê ali o compartimento anterior e posterior, você mostrou umas imagens, teve uma que você até pintou com vermelhinho, né, para a pessoa ver, assim, entender que aquilo ali é o canal medular. Eu acho muito bacana, porque aí a pessoa cai a ficha, né? Olha onde eu tô. Então, eu acho isso muito legal. E o que eu também acho muito bacana é que você mostrou aí aquela imagem da peridural cervical, né? Que é uma coisa que quem faz anestesia regional que não faz dor, por exemplo, eu nunca fiz uma peridural cervical, e é muito bacana, né? Para o pessoal que faz dor. E a imagem ficou muito bonita, a imagem que você mostra do catéter, né? Radiopaco, na escopia, e pensar que você pode dar uma analgesia, uma qualidade de vida aí para um paciente aí de difícil controle de dor. Então, é uma coisa muito bacana também, né? A de se pensar. Isso é um recurso que nós, anestesistas, temos essa capacidade, a gente consegue usar muito bem, né? Então, a gente tem Sim. que aproveitar isso da nossa formação e ajudar as pessoas. Esse é o motivo principal da nossa profissão. Uma imagem que você mostrou também, que eu acho que você virou ali, às vezes o pessoal tem muito medo ainda, né? Quem faz anestesia de regional, de fazer bloqueio paravertebral. E hoje, no curso, eu até estava falando para os meninos, as pessoas têm muito medo ainda, né? Mas eu acho que quando você vira o transdutor, e uma das suas imagens ali, quando você vira o transdutor, que você sai do processo transverso e vê aquela sombra ali entre o processo transverso, quase chegando na costela, né, que você pode fazer aquele bloqueio paravertebral em plano, quando você meio que encaixa o probe entre as duas costelas, a meu ver, é uma abordagem mais simples e de um agulhamento mais fácil, com uma qualidade de bloqueio melhor do que você fazer um SP Block. Eu sei que tem os amantes do SP Block, vou levantar uma polêmica aqui, a galera não gosta que fale, mas o paravertebral, e você faz uma imagem ali que eu vi, né? É como se fosse quando você gira o transdutor, né? Então, são facilidades que a anestesia regional, que o ultrassom de neuroeixo vem trazendo cada vez mais. É lógico, exige um pouquinho mais de maturidade de quem está mexendo, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue essa maturidade, mas um bloqueio paravertebral feito em plano, eu considero um agulhamento até mais fácil do que o SP Block, né? E assim, só uma dica, eu não sei, assim, mas aí fica a critério de cada um. No bloqueio paravertebral, eu costumo usar agulha de TUI, tá? Eu gosto de usar agulha de TUI com a porção cortante dela virada para o ligamento costo-transverso e a porção romba, a parte inferior da agulha, voltada para a pleura, porque você diminui o risco de pneumotórax. E antigamente, olha que eu sou da época, eu sou de antes do ultrassom, como muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo, em que se fazia o bloqueio paravertebral com perda de resistência, as cegas com perda de resistência. Então, usava-se já a agulha peridural e assim, eu mantive esse hábito. Eu uso uma agulha de peridural 18, a visualização é muito melhor no ultrassom, porque ela é uma agulha mais grossa, e eu acredito que tem um risco menor de perfuração de pneumotórax como complicação. E você faz aquela abordagem, né? Não aquela abordagem do probe longitudinal, né? Quando você vira ali o probe, abordagem em plano, como se tivesse encaixado o probe entre as duas costelas, assim, né? Isso, Que é um uma corte abordagem axial, um corte axial. Mas também já fiz numa pegada longitudinal também. Não vejo problema. Acho que as duas formas são... do axial. Que eu acho que é muito mais fácil de agulhar, você vê a agulha inteira, é maravilhoso. Eu também ver, é legal, é bom de fazer. Acho que é um bloqueio excepcional. Eu Muito, também gosto muito. muito bom. Ó, Daniel Marques, a primeira pessoa se manifestou, mandou um parabéns. Tá todo mundo quietinho, a gente fica aqui no batendo papo, toda vez é assim. Só quando eu começo, se eu solto alguma coisa muito polêmica, que é em neuroeixo, não tem muita coisa muito polêmica para eu... Daniel é meu sócio, meu amigo também. Ah, é? Cadê a lista aqui? Deixa eu ver aluno, sócio não, aluno. Boa noite. Oh. Boa noite, está me ouvindo?
Oi, doutora Lívia. Oi, boa noite, parabéns pela... Tá falhando. Tá falhando. Bom, gente, vocês vão falar, vão ficar quietos, vão ficar escondidos? Cadê o Arnaud? Eu estou aqui. Aí. Arnaud, bom, tá todo mundo quieto. Eu gostaria muito de parabenizar, adorei a aula. Na verdade, que nem eu te falei, eu tive a ideia quando eu vi a sua aula da outra vez, que era uma aula parecida com essa, acho que era maior. Enfim, não lembro. Eu dei uma acelerada. Ah, sim, mas tem que ser, entendeu? Porque as pessoas dispersam. E a proposta sempre é que tem aula nossa que está aí no YouTube com mais de uma hora, que a galera começa a falar muito, a gente se empolga, né? Mas a proposta é essa, uma aula de meia hora. E... Oi, Cris. Oi, você quer falar? Manda. Oi, boa noite, tudo bem, Cris? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, parabéns pela aula. Eu queria contar aqui uma experiência que a gente teve na maternidade de Sumaré, isso há muitos anos atrás. A gente estava com uma paciente grande obesa de 185 quilos para uma cesárea de urgência. E o que salvou a gente na punção foi o uso do ultrassom. A gente fez a marcação, porque realmente era impossível a palpação de espaço e tudo. E, assim, foi assim, maravilhoso. E, assim, uma coisa que foge, né, do nosso dia a dia, essa questão do ultrassom para a função de neuroeixo. Né? E, na hora, quem estava do meu lado também foi brilhante, falou assim, poxa, a gente tem ultrassom aqui. Isso há mais de 10 anos atrás. E, assim, foi muito bom, porque a função foi certeira. A gente fez assistido, né, com aquela agulha de obeso e tudo. Mas, assim, foi assertivo e eu acho que é um grande uso. Né? O ultrassom a gente fez com o Proviconvex, lógico, mas em uso em grande obeso, né? Para essas funções, até peridural e de neuroeixo. E, assim, salvou a cesárea. Verdade. E a paciente também, né? Bem, sem dúvida. A obstetrícia é clássico, né? Com o aumento da obesidade no Brasil, né? Vai ser cada vez mais frequente a gente ter que usar o ultrassom, fazer a punção assistida, como você bem falou. É um recurso, assim, indispensável, eu diria. Obrigada, Lívia, e obrigada, eu concordo plenamente. Eu acho que ainda existe dentro dos anestesistas um preconceito, né? Tem que tirar o pelo do coração, eu brinco isso com os meninos, porque as pessoas falam assim, mas eu faço há milhões de anos, nunca tive problemas, mas às vezes chega um caso aí desafiador, né? Igual ela colocou uma paciente obesa de 185 quilos numa cesárea, você não quer entubar essa paciente de jeito nenhum, né? E às vezes é uma coisa que te salva, e você vê, né? Se você tem um conhecimento, você consegue se sair daquela situação, você vê que com um pouquinho de estudo aí, você consegue entender a imagem e te tirar daquela situação ali de adversidade. Deixa eu ver aqui. Boa noite, parabéns pela aula. Sobre a prática diária para cirurgias de mamoplastia redutora, você faria peridural, SP-Block ou tem outra preferência? Mamoplastia redutora? Olha, assim, eu particularmente eu não gosto de fazer neuroeixo, anestesia peridural torácica, mas aqui aqui em Brasília tem muita gente que usa bastante. Uma mamoplastia redutora, eu tentaria um PEX com SAM, preferencialmente, né? Até porque a analgesia é mais duradoura, né? Você tem uma analgesia mais duradoura e menos risco do que a peridural. Na peridural, quando você faz punções acima de T12, você aumenta muito o risco. Primeiro porque a artéria radicular magna, que é ramo das intercostais, uma das intercostais, que sai direto da aorta, é uma artéria relativamente fina e que se você fizer uma punção e fizer uma lesão dessa artéria, você pode provocar um hematoma, você pode provocar uma alteração do fluxo sanguíneo
E, assim, a gente já tem vários relatos na literatura e alguns casos que a gente já viu de peridural torácica com complicações. Muito embora eu faço peridural torácica com uma certa frequência para cirurgia torácica de pectos escavados ou ressecção de tumor com risco, com maior chance de dor pós-operatória, a gente faz. Mas eu fico em dúvida se, para uma cirurgia estética, né, que não é um paciente doente, se vale a pena o risco, né? Você coloca na balança o risco-benefício, talvez eu optasse por um PEX com sunblock. Eu vou comentar sobre isso, porque a mamoplastia redutora é uma cirurgia, assim, eu posso comentar até como paciente, né? Não, eu não fiz a mamoplastia redutora, mas eu tive a complicação da prótese mamária, e a incisão, quando é só a incisão, o serrátil, o sunblock vai muito bem, né? Porque é um estímulo baixo, né? Quando aquelas cirurgias que põem a prótese aí submuscular, e aí tem aquela distensão, aí a gente vê que os pacientes ficam mais incomodadas, né? Tanto quando coloca a prótese entre os músculos, e aí vai muito bem a combinação do PEC 1 com o SAM ou o PEC 2, né? Mas isso como analgesia, né? Então a gente vê que uma masclaringe aí, a analgesia multimodal para uma cirurgia de mamoplastia redutora vai muito bem, né? E existe até alguns cirurgiões que infiltram. Então, os pacientes não têm muita queixa, mesmo aquelas pacientes que não recebem o sunblock. Os serrátil, elas ficam muito bem, né? A gente percebe isso, né? Eu falo que eu tenho a experiência de ter colocado a prótese submuscular e ter dado errado, depois a subglandular, né, a prótese comum, e quando foi a última vez que a prótese na forma por cima do músculo, não tem nem comparação pós-operatório, né? E isso que eu recebi bloqueio tudo, né? Então, e você gostaria que fizesse uma peridural em você, uma peridural torácica? Em mim? Não. Sim. Em mim? Então, eu tenho um caso de uma paciente que foi no meu consultório, e essa paciente, uma paciente de 18 anos de idade, ela tomou uma peridural. Então, a peridural, às cegas, na região torácica, tecnicamente não é fácil, né? E é o que a maioria das pessoas fazem, peridural torácica às cegas. O forame intervertebral da região torácica é o mais fácil que você tem de acertar, né? É mais fácil você acertar o forame do que você acertar o espaço peridural em si, se você faz as cegas, obviamente. Você faz com ultrassom, não, tudo bem. Você está fazendo guiado. Essa paciente, ela fez uma radiculopatia e ficou com uma dor em faixa, uma dor neuropática, e era uma paciente jovem, e ela, ao meu ver, ela exagerou um pouco nessa sintomatologia e o cirurgião plástico sempre é muito exagerado, né? E aí levou de volta para o centro cirúrgico e o pessoal ficava fazendo peridural com morfina, né? Então, esse paciente acabou indo no meu consultório. O primeiro conselho que eu dei para ela toma gabapentina, toma duloxetina e não deixe botar agulha nas suas costas mais, né? Aquela questão do double crush, né? O risco da dupla lesão. Mas aí ela não acreditou e não foi mais no meu consultório. Depois foi no consultório do meu sócio, né? Então fiquei sabendo de toda a evolução do caso. Essa paciente andou fazendo vários bloqueios peridural, torácico, com morfina para analgesia, e num desses bloqueios perfurou a dura e o catéter penetrou na medula e essa paciente ficou paraplégica, né? Foi um desfecho Péssimo. trágico, né? Uma grande tragédia.
E um outro caso recente de um colega que teve uma paciente jovem de 20 e poucos anos, teve um hematoma e, assim, teve que correr e fazer uma laminectomia de emergência, né? E a paciente sem nenhum antecedente, sem nenhuma medicação, anticoagulante, agregante, fez um hematoma peridural. Então, assim, não é uma técnica que eu gosto para cirurgias estéticas, né? O que você falou aí, Cris, é minha conduta do dia a dia, é fazer um PEX, com sunblock, e passar uma máscara laríngea, ou mesmo fazer uma sedação, né? Aquela sedação clássica com ketamina, Precedex e Diprivan. Então, mas é o que eu falo, né? O que a gente percebe hoje, que, assim, tem o pessoal mais... tem a galera que faz aí peridural torácica para mama, né? Mas hoje a medicina caminha para ser uma coisa mais conservadora, conservadora não, menos invasiva, né? A medicina caminha para isso, né? E até eu fiz um post recente lá, coloquei lá na regional, que a tendência é que, em mamoplastia redutora, às vezes é só o sunblock como analgesia e passar uma máscara laríngea ou entubar, depende do tempo do seu cirurgião, né? Isso aí. E mesmo a gente faz só anestesia geral com multimodal e fica muito bem, se for mamoplastia redutora, né? Se não for mexer em questão de musculatura, de esvaziamento axilar, não estou entrando nesse mérito, só mamoplastia redutora, que aí você tem que pegar só os ramos intercostais, você não tem por que pensar aí em nos nervos peitoral, lateral, medial, né? Você não precisa se preocupar com isso, o sunblock aí fica muito bom, um bloqueio facial, lógico, não é um bloqueio anestésico, né? Mas você vê que a analgesia fica muito boa. E aí pensar se o custo-benefício de uma peridural para uma cirurgia de mama, ainda mais uma mamoplastia, né? Porque a gente vê que vai muito bem, né? Assim, a gente sabe que quem trabalha com plástica, tem alguns plásticos que forçam uma barra porque pela questão do custo, né? Mas às vezes quando você tem hoje com o advento dessas outras técnicas de ultrassom, às vezes uma anestesia aí um pouquinho mais conservadora e um risco menor, você se poupa, né, de uma situação ruim, de um desfecho igual esse que você colocou aí, né? Mas é isso, assim, o pessoal não gosta quando a gente fala isso, porque eu já ouvi de anestesista isso, né? Por que fazer 2 bloqueios quando a gente comenta, por exemplo, se aquelas cirurgias mamárias, né, que tem esvaziamento axilar, que roda retalho, e aí só o serrátil não segura, né? Então você fazer um PEC 2 ou o PEC 1 com SAM, porque aí você vai mexer em musculatura. E aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu faço uma peridural com 7 ml, com 8 ml, com 10 ml, para que eu vou usar 40 ml em 2 bloqueios com ultrassom? E se eu com 7, 8, 12, cada um tem a sua mágica aí, eu faço uma peridural torácica, que eu tenho mão, que eu nunca tive problemas, né? Mas não é questão de eu nunca tive problemas, né? É a questão de que se você tiver, você vai ficar numa situação muito ruim, independente dessa questão do volume aí, né? Porque é uma questão mais invasiva, né? A questão de você colocar numa balança ou não. Né? Então, e também assim, a gente não está atacando pedra não, porque a gente tem que ver sempre a melhor anestesia, aquela que o anestesista domina mais e as condições que ele tem, né? Mas é isso, assim, a gente colocar numa balança aí o que a gente pode fazer hoje nessas condições que nós temos e com o aprendizado, conhecimento que a gente tem. É isso aí, Cris. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que vamos... Está todo mundo quietinho, então eu vou encerrar. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes e que participaram, e principalmente você, Anu, muito obrigada. E fica esperando, que eu acho que eu tenho mais uma proposta de aula para você, depois a gente conversa em box. Vamos lá, mandou desafio aí. Tá bom? Abraço. Tá bom, muito obrigada, boa noite. Até mais, tchau, tchau.